Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br. Eu sou o Pastor Júnior, muito feliz de estar aqui, Diego, porque estamos em mais um Biblecast. Eu sou o Pastor Diego Barreto e eu sobrevivi até agora em 2020. Que legal. Que ano, senhoras e senhores, que ano. Antes de falar do ano, antes de falar de 2020, eu preciso falar dessa estética que o Diego colocou pro programa de hoje, para você que está assistindo conosco agora. Essa estética. Você que está assistindo pelo YouTube, você que está vendo, não só ouvindo, você que está vendo. Eu convido você a ver essa estética Freddy Krueger do Diego. Olha que maravilha. Freddy Krueger. Olha ali, gente. Olha só. Cara, Cante só... comigo. 1, 2, ele vai te pegar. Que conversa é essa? Passei minha vida fugindo desse filme e por isso eu não tenho as referências. Mas quem tem, tá vendo. Quem tem, tá vendo. Essa cadeira combinando aí. Tá Cadeira combinando. Tá vendo essa aí, né? Muito bem. Quem não está vendo a gente, Júnior, quem está ouvindo a gente pelo Spotify, pelo biblecast.com.br, ou pelo Deezer, ou pelo iTunes, olha quantos lugares. Quem está ouvindo a gente não está vendo, mas pode ver pelo YouTube. Então lá você vai poder entender porque que o Júnior está zoando aqui o lugar. O cenário mudou um pouco aqui também, tá mais escuro aqui. Aqui no fundo tá mais escuro um pouco. Mas... É luz e trevas, você que gosta de fazer essas associações. Essas associações. Luz e trevas. Luz e trevas. Exato. Né? Então é isso que está acontecendo. Quem quer assistir no YouTube lá, dá uma olhada. E se você está no YouTube e quer só ouvir, você também pode só ouvir no iTunes e nesses outros lugares que eu falei. E mais interessante, você pode acelerar o podcast tanto nas ferramentas de podcast como no YouTube. Então é uma coisa que desse novo mundo aí que está disponível para todo mundo. O Diego fala em acelerar porque antes quem acelerava era ele na edição. Como ele agora está fazendo de qualquer jeito, ele manda você acelerar. Não, agora o programa é ao vivo, gravado ao vivo, então não tem mais edição. Então tá tranquilo, não preciso acelerar, mas realmente isso é uma coisa que poucos sabem, Júnior, que eu passei anos editando os Biblecasts com eu e você conversando com voz de esquilo. Foi, é verdade. Para eu conseguir editar mais rápido, né? O primeiro programa levei 12 horas para editar. No último eu já tava levando 3 horinhas aí, mais ou menos. Um programa de 1 hora. Quando eu editava, eu levava 17 horas. Eu ainda Depois a gente dividiu a edição. Lembra que eu deixava, você só colocava as músicas? É verdade. Teve uma época que o Júnior também se arvorou a editar. E aí eu editava com vozinha de esquilo, assim, falando rapidinho. Júnior. Eu já sabia onde estavam os intervalos, já ia pulando, cortando. É isso. Muito bem. Mas agora não quer mais fazer isso. Agora ele quer que você faça a edição. Não, isso. Não é que você faça edição. Você quer ouvir mais rápido. E olha, já tem gente falando pra mim, eu comecei a ouvir vocês a 1.5, foi legal e tal, não sei o que. Preferência. A gente fica com voz de esquilo. Não fica. Você botou pra ver? Não fica. Fica 1.5 já é voz de esquilo pra mim. Não fica não, a gente só fica falando mais rapidinho assim. Mais uma coisa. O Júnior, gente. O Júnior, agora ele veio me zoar, agora eu vou zoar de volta. Porque o Júnior finalmente tomou vergonha. E agora o Júnior está usando o microfone de gente para podcast. Verifica aí se tá bom o som. Verifica palmas! Eu preciso de palmas, preciso do som de palmas. Palmas! Tinha esquecido das palmas. Pois é, gente. Dá um feedback aí se o microfone do Júnior melhorou, porque ele sempre teve um microfone bom, exatamente igual ao meu, inclusive a mesma marca do meu. A diferença é que ele tava com preguiça de achar um jeito de pendurar, tá? Não, a diferença é que eu perguntava se estava bom, você falava que estava. Aí, quando terceiros disseram que não estava bom... Falei que tava bom, que eu conseguia te ouvir pra gravar, pelo menos tá dando.
Não, conversa. Mas aí o pessoal que Conversa. escuta só, aí eles têm uma percepção melhor do áudio, né? Do que quem vê só no YouTube. Até porque no YouTube tem compressão do áudio, é um pouco mais forte. Mas, quer dizer, nem sempre. Mas o Júnior conseguiu um pedestal. Mostra o pedestal, Júnior, para as pessoas. Não, na próxima vez. Vai, segue. Então no próximo episódio o Júnior mostra o pedestal para você que tá assistindo Segue, aqui. segue. Muito bem. Uma outra coisa, um outro recadinho antes da gente começar, Júnior. Eu quero falar um pouquinho sobre o site biblecast.com.br, porque a gente começou aqui praticamente duas campanhas, né? Uma campanha de oração, um momento para as pessoas poderem dividir o que elas estão orando e o que Deus tem respondido para elas na palavra de Deus. E algumas pessoas não estavam achando onde é que faz isso, então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, na tela. Você vai no site biblecast.com.br, ó, não tem erro, tá aqui, biblecast.com.br. E você sempre vai encontrar na frente da tela, logo de cara, os posts que estão em destaque, fixos. Então a gente tem aqui o último Biblecast, que está aqui em destaque. Depois na tela? Tá na tela aqui. Eu não tô vendo, por que eu não tô vendo? Você não é que eu pus na tela só pro pessoal que tá assistindo a gente. Ok, tudo bem. Não, Aí, só pra aqui, ó, com certeza. tem a área Pai Nosso, tá vendo esse post aqui, Pai Nosso? Quem tá ouvindo também tem que ir lá no site olhar. Enquanto eu tô falando aqui, vai lá no site e olha. Tem Eu tô Pai que nem eu Nosso. também não tô vendo nada. Isso, estão igual o Júnior, Momento. tateando no escuro. Tateando, No Pai Nosso aqui você vai entrar, olha que legal, e aí você vai encontrar o post que fala pra você, aqui você posta a sua oração. Essas são, o título do post é Pai Nosso porque a gente tá orando junto, esse é o objetivo, a gente tá junto orando. Aqui É o tem nosso, né? Aí fazendo o nosso. É isso, aí fazendo o nosso. Exatamente. Então a gente tem aqui, ó, as diretrizes, tá? E aqui nos comentários você coloca, ó, já tem aqui alguns comentários da Carla Egídio Lemos, já tem comentário aqui do Roberto Pereira, tem comentário do Ed Wilson, do Gutierre Barros, e eu já sei que tem mais aqui que não tá aparecendo, tem o do Paulo Scarasati também. Então, você vem aqui, você coloca do que Deus tem falado para você, o que você tem falado para ele, e a gente vai conversando e a gente pode comentar no comentário do outro também. Então é o Pai Daí vai sair Nosso. temas pro Biblecast. Daqui vai sair temas do Biblecast, é verdade. Vai, porque a ideia é esse mesmo, é a união dos pensamentos. Isso. Porque a gente vai ver que Deus tem falado a mesma coisa para pessoas diferentes em lugares diferentes. Quando a gente encontrar isso, a mesma coisa, nós vamos encontrar Deus falando com a gente. E é lógico, só lembrando que por meio daquilo que já está revelado na Bíblia, né? E aí tem a outra também aqui que eu quero mostrar para vocês, só para terminar aqui, Júnior, essa parte dos recados, que é orações pastorais. Quando você entra aqui em orações pastorais, você encontra gente que está fazendo orações neste momento que nós estamos vivendo, né? Orações de pastoreio, orações a Deus. Nós temos aqui a oração do pastor Igor Bolichowski, que foi o último a ser postado. É o nosso lenhador. Nosso lenhador, mas nós temos mais orações aqui. Você vai por páginas, tá? Tem várias páginas desse post. Temos a oração de Daniel, que tem a ver com o último Biblecast. Então Daniel também está aqui participando do nosso site. Eu gostei. Você falou assim, tem a oração do Igor, do Daniel. Olha que legal. Daniel, profeta Daniel. Igor é o Igor, que tá lá em Moema. Isso. Daniel é Daniel. Daniel. De fato mesmo, da Cova dos Leões. Esse aí. Esse aí. Exatamente. Só para o Igor saber que ele está em boa companhia. Isso. Então, aí movi o lugar errado. E é isso. Tem a minha oração aqui também e tem de mais gente, ok? Então, só para você acompanhando ali as orações, também pode fazer seus comentários ali. E talvez essas orações inspirem a sua oração. Talvez essas orações sejam boas meditações para você durante a semana sobre tudo que está acontecendo agora, nesse momento que estamos todos vivendo juntos, esses acontecimentos de 2020. Maravilha! E eu queria pedir para você mandar cartinha para nós. Mande sua cartinha. Mande sua cartinha.
Você entra lá no YouTube, você entra onde você quiser e comenta lá, põe a sua cartinha. A gente lê a sua cartinha, a gente vai mencionar seu nome aí em algum momento, né, Diego? Sim, nós vamos marcar com vocês aí, se vocês quiserem. E agora, hein? Que rufa os tambores, Griffin. Vai, Se Diego. vocês quiserem, nós vamos marcar com vocês aqui um momento, uma live aí pra gente se ver, né? Não só pra Aí. gente ficar falando o que vocês estão escrevendo, mas pra gente conversar mesmo. Você coloca lá seu comentário, você coloca fala alguma coisa no chat, a gente vai estar ali pra responder você. E aí a gente sorteia 25 pessoas para entrar no Zoom. Ah, é? Tem essa? Vai ter tipo Tá vendo? uma É. live secreta? A live secreta do Zoom. Os É porque o 25 Zoom com um sorteados. monte de gente falando ao mesmo tempo. É verdade. Foi tipo isso. É aquela confusão do chat, só que em voz. É. Só que ele acaba virando live do mesmo jeito, né? Porque as pessoas têm que ficar assim, em silêncio ouvindo só nós dois falar. Ah, Mas não, entendi. não, vai A ter gente vai Zoom em algum momento. organizando, né? É, vai ter Entendi. Zoom. Então, é isso. Continue acompanhando a gente. Não esquece de dar o seu joinha no YouTube. E até nas outras plataformas também, falar que você gostou do programa. E deixar o seu comentário para que mais pessoas conheçam. E também divulgar, pegar o linkzinho, copiar e falar assim: Oi, amiguinho, tudo bem, amiguinha? Queria mostrar para você um negócio bem legal, onde o pessoal estuda a Bíblia, chama Biblecast, ó. Tá aqui o link, entendeu? Porque aí mais Isso. pessoas ficam sabendo do Biblecast e mais pessoas podem estudar a Bíblia, que é o nosso grande objetivo aqui, é estudar a Bíblia e fazer as pessoas se Isso. envolverem com isso. Alô, você aí de Manaus, ó, nosso povo de Manaus, você do Nordeste, nossa força tá no Nordeste, Diego. Tá lá, É verdade. nossos heróis do Piauí, nossos heróis de Pernambuco, né? De Manaus, nossos heróis aí dos 4 cantos do mundo, do Rio de Janeiro, que tem um monte, Diego, Rio de Janeiro, Tem na China, Júnior, tem até na no China, no sul do país. no Japão, na Irlanda, na Austrália. Temos uma heroína nossa nesse momento trancadinha, não sei lá onde é que ela tá, na Indonésia, eu acho. Na Indonésia, não. Na Dependendo, Tailândia. dependendo, você não pode nem falar onde que tá trancadinho. É verdade. Ela tá trancadinha porque a China tava com restrições de coronavírus, não podia voltar. Ah, muito bem. Então tá esperando o momento pra voltar pra missão. É, tá vendo? Legal. Os heróis aí espalhados nos 4 cantos aí. Diga, heróis, vocês aí. Esses dias eu estive com os tubarões brancos do Biblecast, que assim eles se autodenominaram. Os tubarões brancos, sim. Os da Austrália. Austrália. É. Não, você falando assim, outro dia eu estive aí com os tubarões brancos. Você foi na Austrália, Júnior? Você foi. Não. Eu? O jeito que você falou, parecia que você tinha ido lá. Não, porque agora a gente está com você, porque agora ninguém vai em lugar nenhum, a gente vai. Ir pela internet é ir de fato. Entendi. Entendeu? Entendi. Entendeu? É isso aí. Legal. Beleza. Então é isso, comunidade aí, vamos ativar, vamos estar juntos. Os vikings da Irlanda, nós não falar todo mundo aí, né? Os vikings da Irlanda, os samurais do Japão. Eu já e nem assim. gosto porque eu já não consegui decorar, não consigo mais decorar todas as categorias de heróis. Eu criei os verbetes lá no grupo pra gente poder lembrar de algumas coisas que. A gente só não chegou na África, o Diego. Quem falou? Claro que chegamos, a gente só não Os- deu nome pras pessoas. Os Mas a gente- benguelas do Biblecast? Os benguelas? É, os Eu não benguelas. sei como é Guerreiros, eram guerreiros benguelas. eu sei que Você a gente sabia tem que os comentários. benguelas, eles eram guerreiros ali, no meio da África, ali perto de Angola? Eram guerreiros que lutavam e eles arrancavam os dentes da frente? Não. Ah, é por isso que é os benguela? É por isso. Não, o nome dos guerreiros era o benguela. É por isso que quem não tem o dente é chamado de banguela. Ah, Porque os entendi. guerreiros arrancavam os dentes. Era a estética deles lá. Então banguela é uma palavra que vem Dos guerreiros dos lá. guerreiros, né? Dos Interessante, guerreiros né? benguelas, Olha, africanos. quanto tempo que a gente não viu o professor Júnior? Ainda bem que não tá corrigindo português aqui, mas dando aula de história agora. Tá vendo? Os guerreiros bem. benguelas. Os benguelas do Biblecast. Da onde que tem africano aí que você não falou? Eu cortei Eu você. falei que a gente recebeu comentários deles já. De lugares diferentes, mas eu não peguei o nome das pessoas, sabe? Não. E lá é difícil de dar nome porque eles são tudo
tudo. Cada um tem a sua história, né? A gente que põe tudo no mesmo balaio, né? É, exatamente. Cada um tem sua situação. São 54 países, né? Eu peguei Benguela porque tem a ver com guerreiro. Ficou legal. Com guerreiro. Certo. Com os guerreiros. Não vou pegar os piratas do outro lado lá, né? Não. Vamos pegar os Benguela. Os piratas são pro Caribe, tá? Quando a gente tiver herói do Caribe, está reservado já a vaguinha Piratas? de piratas do Biblecast. Ah, muito que bem. Entendi. Aí, tá vendo? É isso aí. Muito que bem, Júnior. Vamos lá. E o tema de hoje. Hoje não tem livro de hoje? Hoje não tem livro de hoje. Hoje não tem, porque o livro de hoje só tem quando tem livro de hoje. O livro de hoje é Romanos. Exatamente. É isso. O tema de hoje é. O meu nome está no testamento. Acho que é o mais longo título da história do Biblecast. O meu nome está no testamento. Mas ficou legal pra caramba. É isso. É isso. É isso. Se trata. Disso que se trata. E hoje, com um bom e velho Biblecast, nós vamos abrir a Bíblia. E abrir a Bíblia pra gente poder tirar dela algo muito importante pra gente nesse período que a gente tá vivendo. Nesse ano de 2020 que eu brinquei que eu sobrevivi até agora, né? Que tá um ano... Inclusive eu fiz uma thread no Twitter, não sei se você viu, Júnior, mas eu tô colocando lá tudo de absurdo que tá acontecendo em 2020. E aí as pessoas são convidadas a colocar lá também, coisas que elas estão lembrando que aconteceu e tal. Aqui no Brasil, meu Deus. Não, é surreal o que tá acontecendo no mundo, é isso que é louco, no mundo. Normalmente a gente tem problemas localizados, né? Mas não, dessa vez, cara, o mundo inteiro tá nessa situação e a gente tá falando disso, porque é o que a gente tá vivendo. E aí a gente falou nessa última série, até aqui, né, que a gente fez, a gente falou sobre a serenidade do cristão nesse momento, né? No silêncio, no entendimento de que nós sabemos quem é o nosso Deus e a gente confia nele. Mas Isso. confiar em Deus é uma coisa um pouco problemática, Júnior. Por quê? Problemática pelo seguinte: tem gente que não confia em Deus porque não tem fé, não tem certeza das coisas de Deus. Esse é um tipo. Esse tipo é até mais fácil de resolver porque basta... Ele não sabe ainda. Ele não sabe ainda, exatamente. Ele não entendeu ainda, só explicar as coisas aqui, entender. Uhum. Mas tem um outro tipo de desconfiança de Deus que não está em Deus, a desconfiança. Mas Está na gente. está em mim mesmo. Eu desconfio que meu problema com Deus não é Deus. Meu problema com Deus sou eu. Diego, isso aí é sensacional, porque eu acho que é por aí mesmo o caminho, viu? Não, eu vivo isso. Eu tô falando isso aqui, parece até que eu tô descrevendo alguém que não sou eu. Não. Esse sou eu mesmo. Então. Porque eu falo Olha assim, só. às vezes eu falo assim, por exemplo, quando alguém escreve algum comentário do Biblecast falando assim, olha que legal, nossa, me inspirou, vocês são usados por Deus. Eu falo assim... Você fala assim? Não sabe o pecador que tá aqui. Ah, é? Não tem isso, não tem isso. Tem isso. Cara, às vezes eu falo assim, nossa, Deus é bom e Deus é pai, mas eu sou um trapo. Diego, você está falando que um problema da gente confiar em Deus, e muitas vezes está na gente. Isso. A gente não confia, a gente não consegue acreditar que a gente, do jeito que a gente é e está, Isso. vai dar certo. Isso, é isso. Ou se encaixa nas promessas de Deus. A gente fala, não, essas promessas são legais, mas não são para mim. Isso. E aí eu vou falar agora de uma coisa que não é minha, mas que podia ser, mas assim, eu posso olhar pra alguém e falar, não, mas aquele ali é de Deus ali, ó. Aquele ali, sim, Aquele ali, Deus é pai dele. Aquele é espiritual mesmo, aquele Deus está com ele. Eu tenho um amigo, mandar um salve aqui pro meu amigo, ele sabe que eu tô falando com ele, não vou falar o nome dele, mas ele sabe que eu tô falando com ele. Ele é do ministério também.
E aí a gente tem uma frase, alguém falou pra ele assim, Deus é pai, uma vez, brincando de uma bênção que recebeu de Deus. E aí ele fala assim, Deus é pai. Deus é pai do fulano, Deus é pai do Beltrano, Deus é pai do ciclano. E ele nunca fala o nome dele, entendeu? Então sempre que eu recebo uma benção, inclusive, eu brinco com ele falando, Deus é pai, né? Quando eu tô conversando com ele, pra provocar essa brincadeira nele. Mas às vezes, eu tô falando de uma brincadeira, mas às vezes é isso. As pessoas acham que Deus é pai sempre do outro, né? Por outro lado, Diego, você lembra quando a gente estava na teologia, a gente queria ir para a África e tinha que ter um notebook para ir para a África? Lembro, Lembra? lembro. Você lembra? E nosso companheiro, que nós éramos um trio, né? Não, inclusive, Junão, agora, rapidinho. Antes de ser dupla, nós éramos um trio. Eu falei hoje com o Oshimei que a gente tem que gravar com ele. Que ele nunca Aí, gravou com a claro. gente. Nunca, cara. Hoje eu falei com ele. O Oshimei tá Olha aí, ó. convocado. Você vai gravar com a gente aqui. Então, gente, vamos já falar isso aqui. Eu e Diego, nós éramos um trio na faculdade. É verdade. Era eu, Diego e o Walsh May. Eu já sei o que você vai falar. Você lembra, né? E por que ele se chama Walsh May? Ele se chama Walsh May porque o nome dele é Washington e a gente, amigo, chamava de Walsh. E na época tinha dupla de vôlei de praia famosa, Walsh e May. Isso. Apelidinhos que o Walsh Júnior May. bota nas pessoas. Não, mas o Walsh May era legal de falar. Né? Uhum. E o Walsh May... O Walsh May não tinha notebook, mas ele foi para Brasília, fez um sermão e falou da vontade dele de ir para a África e alguém deu um notebook para ele. Sim, é verdade, é verdade. Lembra? Ele voltou e contou. E esse não pra foi o nós. primeiro caso dele, não. Ele teve Não, outro que eu caso pagava também. a faculdade. Pagava a faculdade. Não, pagaram aluguel que eu vi. Pagaram. Eu vi. Caiu o dinheiro do aluguel na conta dele. Caiu Do nada, no dinheiro. último dia. Aí faculdade também, alguém passou lá e pagou. Até hoje eu não sei se ele sabe quem foi que pagou a faculdade dele. Sabe essas histórias de anjo? Essas histórias de anjo, de comportagem, era com ele. Então, Precisava ele não ir pra tinha dinheiro. África. Tinha que ter um notebook. Surgiu muito um notebook. Surgiu um notebook para ele. Cara, nós falávamos assim, o Washmei, será que ele vai conseguir estudar esse semestre? Ele aparecia lá. Como é que você pagou o Washmei? Não sei. Eu cheguei aqui e alguém disse que estava pago. É isso aí. Você lembra? Lembro. E eu protestei. Protestou. Protestei. Porque eu falei, é? Quer dizer que Deus só gosta do Washmei. Porque eu paguei. Diego, eu paguei todas as mensalidades. Eu mesmo que paguei todas. Eu sei. Todas elas. Eu vendi mel no último ano com você para pagar um por uma. É verdade. Não veio ninguém para pagar nenhuma. Ninguém pagou nenhuma. Não teve. O notebook da África, eu não teve. Não sei lá o que aconteceu, mas eu que fui para a África, o Washman não foi, né? Foi? O Washman foi? É verdade. Eu que fui. Acho que ele não foi, é. Ele não foi, mas eu fui. Aí, tá vendo? Tá vendo? Deus foi pai pra você na hora que você foi. Não. É porque parecia que não servia, não era para mim. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes você vê essa história de Peraí. anjo. A gente tal. chamava ele de o discípulo amado. O discípulo amado, é verdade. Que era o João Batista. A gente falava, o João Batista aí, ó. O Não, discípulo amado. João do Evangelho, não é João Batista. João Batista, não, João do Evangelho, isso. Discípulo Quebra o amado. copo. Quebra o copo. É porque tudo dava certo para ele miraculosamente e tal, e eu não. Eu paguei uma por uma, Diego, das mensalidades. Uma por uma, paguei uma por uma e todas elas. Tudo certinho. Né? Tudo certinho. Não veio anjo, não veio nada. Não veio, Diego. Não veio nada. Sim. Não veio nada. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes você vê também um testemunho assim, né? E aí você fala assim, não, veio para ele porque ele é consagrado a Deus, ele ora mais que eu, né? Ele é mais amigo de Deus do que eu. Isso. Né? Que é os dois lados disso que o Diego tá falando. Ou você fala assim, não é para mim, ou você fala, é para ele. Né? Nunca é com você. É bem humano isso, né? Então, a gente... É simples, porque o cara, quando ele se torna cristão, ele começa a ter percepção da sua própria natureza. E aí isso, claramente, porque como a gente vem de uma
de uma sociedade meritocrática. A gente aprende desde a infância essas relações de certo e errado. Certo vai dar bom, errado vai dar ruim, né? Isso. Então, a gente começa a olhar pra gente, ver que a gente é errado, não é que a gente tá. A gente Vai dar erra, ruim. então. Logo, E quando dá bom, quando dá certo, é porque vai ver, eu acertei. E Deus me amou naquele momento. vai dar certo que eu fiz alguma coisa boa. É, Eu fiz alguma coisa boa. Nada mais salvação pelas obras do que essas coisas que a gente está falando aqui. é verdade. Não é? Nada mais salvação pelas obras. Porque a gente pega a religião e a gente fica inquieto com ela. A gente fica multitarefa com a religião. Uhum, Lembra? Vide Biblecast anterior. uhum. A gente não descansa com a religião. A gente vem para a religião e a gente coloca carga mais sobre nós. Não é? A gente vai para a sociedade do desempenho. Uhum. A gente quer ter um desempenho cristão. Né? A gente passa a buscar um desempenho cristão para ser aceito e para ser merecedor daquilo que Deus oferece para nós. Inclusive, tem gente, Júnior, que faz missão por amor, mas tem gente que faz missão por obrigação. Porque se não fizer, não vai ter estrela em tal de coroa. Isso, então o cara esvai a sua própria vida, ele doa outro de si, ele realmente se mata porque ele se sente obrigado e não porque ele ama. Entendi. E aí segue seu cristianismo, nessa vida Isso. de olhar para trás. É por isso que eu convoco você, faço uma convocação para você abrir a sua Bíblia em Romanos 8, verso 12. Vamos lá. Nós vamos de 12 a 17. Romanos 8, que já apareceu em Biblecast, Imperlicado. Romanos 8 tá sempre aí, né? Romanos 6, 7, 8 tá sempre aí. Né? Graças a Deus. Ele tem que estar aí mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ver agora. Graças. Grife graças. Grife. Grife graças. Romanos 8, que já está aberto, não precisou farfalhar as folhas. Vamos lá. Tá vendo? É verdade. Ó. Romanos 8,12 diz assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Olha que legal que eu lendo agora para vocês, Diego, você sente já, né? O que ele tá falando, né? Sim, Mas sim. ninguém tá sentindo. Ninguém tá Não, sentindo. Vai, 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 vai. Ninguém... Vamos- Né? A gente Só vai lembrando que ler, escreve- e aí você vai ter a sua primeira impressão do texto, e aí a gente vai mastigar o texto. É isso. Quem escreveu foi Paulo, viu, senhores? Só lembrando. Só lembrando. Assim, pois, irmãos, estou lendo de novo, verso 12. Uhum. Somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Olha que maravilha. Se eu parar aqui, Diego, se eu parar aqui, Uhum. esse texto está falando do quê? Se você parar aí, esse texto está dizendo que a gente tem que matar a carne para poder viver no espírito, porque só quem vive no espírito e matou a sua carne é que vai conseguir viver. Certamente ter a vivereis. salvação, né? Ou ter a salvação. Ter a salvação. É viver no sentido eterno. Eterna. Vida eterna. Isso. Exatamente. Vou continuar a leitura, tá? Tá bom. Vou continuar a leitura. 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, verso 17. Tá bom. Segura aí. Segura aí. Ok. Porque aqui eu acho que já tem um barulho aqui. Porque no verso 15, né, diz assim, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Outra vez é bem legal, outra vez, hein? Outra vez é importante. Outra vez é importante. Atemorizados. Então, que relação tem essa questão do temor com a questão da mortificação dos feitos do corpo? Do corpo, isso. O engraçado é que eu acho que se no verso 15 ele está querendo que a gente não fique atemorizado, o verso
anterior, o 13, não é? Uhum. É isso mesmo? É o 13. Eu pulei o 14. Você pulou o 14, Júnior. Pulei o 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É isso, são filhos de Deus. É Isso. isso. Aí ele vai e puxa o atemorizados. Não Aí viveis ele atemorizados. Isso. Uhum. Porque, olha só, se você ler o 13, Uhum. porque se viver de segunda carne, caminhasse para a morte. O problema agora, Diego, é que quando eu leio a Bíblia, eu não leio. Eu carrego com aquilo que eu já vivo, da minha cultura, do meu entendimento, e eu levo para o texto. Uhum. Então, porque se viver de segunda carne, eu já carrego, e aí o entendimento que eu tenho de viver segunda carne brilha e cobre tudo que Paulo está falando. Só lembrando que o nosso entendimento de viver sobre a carne é aquele de um país que foi catequizado, que é o caso do Brasil, e portanto nós temos escrito no nosso DNA, no nosso entendimento, a meritocracia. Né? Assim como nós não conseguimos entender como é que as pessoas fora do Brasil não tomam banho todos os dias, porque é uma outra cultura, de uma outra, de um outro ambiente, a gente não entende isso, né? Como que outras nacionalidades podem viver nesse contexto, e a gente não consegue não viver assim, de tomando banho todo dia, né? Que está na nossa cultura, a gente não sabe as explicações, só sabe que é assim que a gente fala, porque é o certo, né? Porque é o certo, e pronto, Porque acabou. o certo Então, do mesma maneira que a gente não isso está intrínseco na gente, está intrínseco em nós a meritocracia. Então, quando ele fala assim, no verso 13, porque me parece uma ordem para mortificar o meu corpo, né? Para que eu não viva na carne, mas viva no espírito. Que, na verdade, traduzindo não viva no pecado, ou não viva pecando, mas viva no espírito. Que é uma palavra É assim. mágica para não peque. Não viver do pecado. Não peque. Uma força que desce e que te deixa não pecar. Vamos colocar assim. Né? E quando você peca, você se entristece, você fala, para não conseguir mortificar as obras do meu corpo, como Paulo pediu para mortificar. Isso. Então, certamente morrerei, está escrito ali. Isso. E aí, no verso 15, ele fala que não quer que você seja escravo, não recebeste espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Aí parece que tem alguma coisa errada entre esses dois versos. Porque como é que ele não quer que eu fique atemorizado se ele acabou de falar que se eu pecar eu vou morrer? E eu peco toda hora. Não, e assim, né? Fica mais gritante ainda a diferença dessa nossa interpretação atual para esse verso 13. Fica ainda mais gritante quando você analisa o contexto, que é Romanos 6, 7 e o próprio capítulo 8 no começo. Porque no final do verso 7, do capítulo 7, ele está falando exatamente que o que está na nossa carne não sai da nossa carne, não sai, essa miséria está aqui. E ele chama de miséria, inclusive. Miserável homem que eu sou, ele fala. Exatamente. Então vamos lá. Vamos definir termos aqui. Primeiro, o que é viver segundo a carne? Calma, não põe aquilo que você já pensa que é. Lê o texto. A gente não faz isso, cara. A gente já põe assim, ó. Viver segundo a carne tem a ver com carnaval. Carnaval, festa da carne. Viver a carne e imoralidade. Não é assim? O seu cérebro já faz isso. Tanto que se você não pratica imoralidade, se você é casado certinho, se você tá tudo certinho, você fala assim, opa, né? Tô bem. Mas se você ler o capítulo 7 de Romanos, Paulo, eu vou ler aqui o verso 14, Diego, diz assim, ó, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Paulo aqui está fazendo uma diferença entre o que é espiritual e o que é carnal. Eu, todavia, disse Paulo, sou carnal. Vendido à escravidão do pecado. Quem está falando porque é Paulo. Nem mesmo, Paulo, ele falou, eu sou carnal. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, porque não faço o que prefiro, sim o que detesto. Verso 17. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha o que ele vai falar agora. Ó. Porque eu sei que em mim, isto é, ele vai explicar o que quer dizer em mim. Porque eu sei que em mim, vírgula, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum.
Pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim, na minha carne. E aí, no verso 24, você conhece. Ele fala, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo, de novo ele cita, carne em mim, Uhum. corpo desta morte. E o verso 25 ele dá a solução, né? Segura a solução aí. Ele dá a Então, solução no 25. então olha só, ele tá falando, o problema tá no corpo. Na minha consciência eu quero fazer o que é certo. Mas no meu corpo, ou seja, alguma coisa em mim, na minha natureza, me faz. Escapa. Escapa. Isso. E na verdade, Diego, ele nem está dizendo que alguma coisa na natureza dele não deixa ele fazer. Na verdade, ele está dizendo assim, ó, eu sou tão ruim, eu sou tão propenso a pecar, que eu vou explicar para vocês de uma maneira que vocês vão entender. O pecado, senhores, ele é um negócio que está em mim, ele não sai. Eu tô entendendo o que você tá falando. Quando eu falo natureza, você acha que eu tô fazendo uma dicotomia de corpo, né? Você tá falando assim, não, é da condição do homem. Ou seja, é homem, tem Então é uma carnal. condição carnal. É. Para Paulo, carnal são todos os seres humanos. Certo. Carnal não é o pecador. Carnal é todo ser humano, porque ele está apenas dizendo que nós somos pecadores, assim como a minha impressão digital está na minha carne. Uhum. Assim como eu não tiro a minha impressão digital, não troco ela, cada um tem a sua, e Uhum. não tem como eu fazer isso, Uhum. por isso que ele fala, quem me livra desse corpo? Uhum. Porque esse corpo, ele não sai daqui, não vai sair nunca. Eu nasci com ele, eu tenho essa impressão digital e eu vou morrer com essa impressão digital, não é o que eu faça. Eu posso ir para a igreja, posso orar, posso fazer o que eu quiser. A minha impressão digital continua lá. Então Paulo está dizendo assim, ó, não importa o quanto você ama a Deus, o seu corpo continua lá. Ele está dizendo que o fato de você ser pecador é como se fosse o seu corpo. Ele não sai. Uhum. Uhum. Ele não sai. Tô Não há o que entendendo. você faça. Não sai. Ou seja, se você é homem, é pecador. É isso. É É isso. pecador. Se você não é É. homem, é pecador. Não é que Se você está. tem Não é que corpo, está. É. é. Exatamente. Ele está falando, se você tem corpo, é como o corpo seria como ele não está dizendo aqui, Diego, que o corpo é pecaminoso. Uhum. Entendeu? Que, Entendi. as, que, Sim, eu tô as- entendendo o que você tá falando. que a carne é pecaminosa. Muita gente entendeu isso, Diego. Nos séculos entenderam isso. É verdade. Carne Porque. é pecaminosa, então você E tem que se por que a afastar da. gente liga as coisas sexuais? Exatamente por causa dessa compreensão. Isso, aí você liga as coisas sexuais. Você fala, não tem que me Porque libertar, o então. corpo tem movimentos espontâneos na sexualidade, Isso. então a pessoa acha que ele tem controle próprio. Então ele tá falando da carne do corpo. Isso, mas Paulo não está fazendo isso. Paulo ele está apenas dizendo que o pecado está em mim, do mesmo jeito que a impressão digital está em mim. Sim. E agora ele diz assim: como todo mundo é carnal, vocês precisam ser espirituais. Porque se vocês continuarem sendo carnais, vai dar problema, vocês não vão conseguir viver. Uhum. Aí você tem Vocês que mostrar a precisam ser solução. espirituais. Você tem que mostrar a solução. Porque, A ok, solução vai ser. o problema é, eu miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, o meu corpo me leva para a morte. Esse é o caminho do meu corpo. E aqui o corpo, novamente, a gente tá entendendo, Na né? verdade, não é o corpo que leva É, para a morte, é o pecado. é o Que pecado. ele compara com o corpo, que não dá E- para sair de você. Isso, Para onde você exatamente. vai, seu corpo vai com você. Então, Isso. para onde você vai, o pecado vai com você. Você vai para a igreja, o pecado vai com você. Entendeu? Isso. Você se batizou? Você se batizou, o pecado vai com você no batismo também. Ele não sai de você. Por que não sai? Porque é como se fosse seu corpo. Você não sai, você não arranca o corpo. Sim. Entendeu? É disso que ele tá falando. É uma condição, não tem como fugir disso. Não E- tem como fugir disso. Isso. E aí, mas se não tem como fugir disso, aí miserável homem que sou. Quem me livrará desse corpo? Uhum. E agora ele faz a comparação e fala assim: que eu tô falando do corpo dessa morte, que o pecado é como o meu corpo, ele não sai de mim. Sim. Quem me livra disso? Inclusive tem aquele entendimento também de que Paulo estivesse citando um estilo de execução onde o corpo de um morto era amarrado ao corpo de um vivo para que os vermes de um comessem o do outro. De qualquer É. maneira é a mesma coisa. Quem É. me livrará
do corpo desta morte, desta condição Tem jeito, que dessa eu condição. estou preso nela. Eu queria não estar preso Exatamente. nela, mas eu estou preso É nela. isso. A condição é o Jesus me pecado. ensinou a não querer mais ela. Jesus me É. ensinou a viver diferente, mas eu tô preso nessa miséria dessa condição. E essa condição pecaminosa ela é tão terrível que ela é como se fosse meu corpo. Pra onde eu vou, vai comigo. Sim, sim. Não sai de mim. Aí o verso 25, Romanos 7, 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Né? Ele fala assim: a minha mente, eu quero fazer a vontade de Deus, mas esse corpo não sai. O pecado não sai de mim, ele fica comigo. Então a solução aqui é para Cristo. Eu acho legal ele fazer essa diferenciação aqui, né? Ele fala assim, ó. A minha intenção, com a minha mente, ou seja, a minha intenção, eu aqui dentro, eu compreendi o evangelho, eu compreendi o que Jesus falou. Em mim eu quero outra coisa. Mas eu tô preso nessa outra coisa aí. Tô preso, não sai de mim. Mas graças a Deus por Jesus. Graças por Jesus Cristo. Por quê? E agora ele vai dizendo que a gente tem que se tornar uma pessoa espiritual. E a gente já falou no Hiperlinkado uma vez. Calma aí. Mas, graças a Deus por Jesus, por quê? Eu já vou buscar lá. Ah, ok. Vou buscar. Porque passa pela ideia de que ele está mandando a gente ser espiritual aqui. E a gente já falou no Hiperlinkados, lá citando o texto de 1 Coríntios 2, né? 1 Coríntios 2, versículo 9, que Paulo falou assim, ó, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aquele que o ama. Verso 10, mas pelo seu Espírito nolo revelou. Então o que o Espírito Santo nos revela? O Espírito Santo nos revela aquilo que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram e que nem chegou ao coração do homem. Ou seja, o que o Espírito Santo vai falar para nós, a gente não acredita, como você, Diego, disse no início, dando exemplos, que não acreditava que você era inspirado por Deus quando alguém fala. Porque a gente não acredita. Porque quando a gente olha para o nosso corpo, ou para a nossa vida pecaminosa, você fala, não é para mim isso. Quando a gente olha pra gente. Quando a gente olha pra gente, E aí, Paulo está dizendo assim, então não é para você olhar para você, é para você dar ouvidos ao Espírito Santo. O que é uma pessoa espiritual? A gente acha que é aquele que ora e tal. Mas para Paulo, o espiritual é aquele que não olha para a impressão digital. Que não olha aquele que dá ouvidos ao que o Espírito Santo fala. Isso. Para as coisas que não são da nossa dimensão de entendimento como material, né? Mas são coisas que da minha intuição eu diria uma coisa, mas vem o Espírito e diz outra. Completamente diferente daquilo que eu esperava. É contra-intuitivo, Diego. Contra-intuitivo. O Espírito Santo é contra-intuitivo, não é o que parece. Ele vai dizer. É por isso, só um parênteses aí, que o cristianismo não é nada do que as pessoas pensam. Não é uma mensagem política, não é um partido político, não é uma filosofia diferente, não. A Bíblia fala o cristianismo é aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não chegou ao coração de homem nenhum. Tanto é verdade isso que nós cristãos, a gente faz tudo errado, que a gente não consegue entender, a gente sai fazendo ser humanidades. Ser humanidades, exatamente. A gente quando faz igreja, a gente faz ser humanidades. É verdade. Né? E aí a gente vai falar humanidade só, né? Ciências humanas, a gente faz humanas, né? Aí, não que eu estou despreciando as ciências humanas, mas as ciências humanas, elas não chegam aos pés do que o Cristo está oferecendo para nós. Sim, ouvidos ouviram. E a gente fica falando ser humanidades e a gente transforma Deus em ser humanidades, né? Tanto é que a gente já fez várias vezes a denúncia de que às vezes Deus está mais parecido com o Papai Noel, né? Com aquilo que eu acho que Deus deveria ser do que o que ele realmente é. Porque eu estou usando a minha intuição, que é carnal. Exatamente. Né? Ela está dentro dessa condição. Então eu uso a minha intuição, que está dentro dessa condição, para tentar falar de coisas que não são desta condição. A gente não tem como, a gente vai errar toda vez que a gente fizer isso. Toda vez que a gente for intuitivo no cristianismo, nós vamos errar. Ô Diego, mas é toda vez. Ô Diego, é toda vez. E agora, como a gente já falou aqui, quando Deus falou assim, cale-se diante dele toda a terra, por que Deus mandou calar toda a terra? Porque a gente, da nossa boca só sai ser humanidades. Ser humanidades. Ele não está dizendo assim, cala a boca que eu vou falar. Não, ele está dizendo, se você falar, você não vai entender, cara. Você só vai falar errado.
E eu tô falando de todo mundo, Diego. Tô falando de todo mundo, de todas as igrejas. Uhum. Todo mundo, ser humano, quando fala errado. Não vai chegar aos pés daquilo que Deus queria que a gente soubesse. Isso. Porque o que Deus quer que a gente saiba, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração de ser humano nenhum. Diego, é nenhum. Nenhum. Só. Cale-se toda a terra. Não é você que é da igreja tal, ou da igreja tal, que sabe. Uhum. Ah, eu sou evangélico, não sou católico, então eu sei. Não. Uhum. É cale-se todos. Isso aí. Vocês se juntam, mesmo quando vocês dão um passinho para se aproximar da verdade, roda, e vocês fazem ser humanidades. E dá 3 pra trás. Cara, tá. Ô, Diego, tá. Cara, eu vou ler o texto, cara. Eu acho que nem precisava, mas eu vou ler. Em nome de Jesus, tá? Deixa eu ler. Vai, lê. Tá bom. Eu Você vou quer ler. farfalhar a Bíblia? Vai. Vai falhar, porque tem que ler, cara. Porque parece que a gente não tá falando da nossa cabeça, a gente tá só lendo aqui, cara. Não, O texto mas é- a pessoa, olha só, quem tá assistindo o Biblecast e não assistiu Hiperlinkados, shame on you, vai lá assistir. E você que está aqui porque veio do Hiperlinkados, avisa pros seus amigos que assistiram Hiperlinkados que a gente tá aqui no Biblecast também, para eles poderem continuar o que a gente estava crescendo lá no É Hiperlinkados. isso mesmo. É isso mesmo. Então, olha só, 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Verso 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. O que Deus revelou? Aquilo O que que nem nem- olhos viram, que nem Nem ouvidos ouvido, ouviram. não. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, ou sonda, até mesmo as profundezas de Deus. Ele está dizendo, o Espírito Santo é Deus, ele sabe as coisas de Deus. Uhum. Porque, olha só, porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o próprio espírito que nele está? Ou seja, o seu espírito de ser humano só sabe as coisas de homem, Só sabe das suas Né? humanidades. só sabe ser humanidades. Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O Espírito Santo é Deus, ele sabe das coisas de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, o que o ser humano tem para oferecer de solução são ser humanidades, que ele faz via sua intuição. Mesmo estudando, Diego, mesmo a gente fazendo certinho, Mesmo. vai sair ser humanidade. Isso. E as coisas de Deus, quem revela é Deus, por meio da revelação. É isso. É isso. Então, quem é a pessoa espiritual? É aquela que não confia em si mesmo e dá ouvidos ao que o Espírito Santo está dizendo. Acabou o programa. É isso. As coisas são simples, Diego. É isso. Simples. A gente é que complica. A gente é que quer buscar o sétimo sentido dos Cavaleiros do Zodíaco. Isso. A gente que quer. A gente Achando que espiritualidade, na verdade, a gente tem uma visão, porque a gente é brasileiro, sempre falo, tem que repetir, a gente tem uma visão mística também. Então o brasileiro, além de ser meritocrático, ele é místico. E a Então gente ele- gosta de misticismo. A gente gosta, não, a gente gosta. Então a gente acha que o espírito. O que é ser espiritual? É ser místico. É isso. Né? Esse é místico. É isso que a gente entende. Sendo que Paulo não tratou disso. Aí os críticos da religião, Diego, vão olhar para nós e falar assim: a religião não existe porque vocês falam de misticismo. Quem fala é a gente mesmo, o ser humano. A gente só faz ser humanidades. Paulo, quando falou inspirado por Deus, ele não falou de ser humanidades. Ele falou assim que era simples. Não dá ouvido à sua cabeça. Ouve o que Deus está falando. Isso. Agora volta para Romanos 8:12 Então e vamos lê ouvir, de novo. vamos ouvir o que Deus está falando. Não vem com a sua intuição. Vamos ver o que Deus está falando. Vai lá. Então a gente já entendeu que a gente tem um problema. Esse problema é nosso, não sai da gente. Graças a Deus que tem Jesus, porque senão a gente estava perdido, porque o que a gente quer fazer a gente não faz, a gente faz o que a gente não quer fazer. Aí Jesus convenceu a gente a fazer o que era certo, mas a gente quer fazer o que é certo, mas estamos nessa condição. Né? Mas graças a Deus que tem o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por quê? Porque Olha o que nenhuma condenação há. Verso 8. Ah. Agora, vírgula, Capítulo 8, verso 1. Continua. capítulo 8, verso 1. Agora, portanto, ele está juntando com o capítulo 7. Acabei de falar do homem miserável, né? Graças a Deus tem Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, peraí. Então, é esse camarada
que tem essa condição, que é pecador, que não consegue fugir dela, ele não será condenado em Cristo Jesus. Por causa de Cristo. Só por causa dele. Não por causa do que ele tem em si mesmo. Não Em porque si ele mesmo melhorou tem o nada. comportamento dele. Não porque ele melhorou o Não, comportamento. não. Não porque agora ele é uma pessoa boa, ou porque ele sempre foi uma pessoa que fez sempre o que era certo. Até porque isso é uma ilusão, não existe. Então, é por causa de Cristo que nós não temos mais condenação. Você falou uma coisa aí, Diego, que me fez lembrar, antes da gente chegar no verso 12 ali, que é bem importante. É bem importante. Quando você está em Cristo, você se torna uma nova criatura. É isso que a Bíblia fala, certo? Certo, já falamos disso também. Já falamos disso, mas você falou aí, tem uma coisa que a gente tem que aprofundar. Tem gente que não se torna nova criatura quando chega na igreja. Ele é a mesma criatura que guarda os mandamentos daquela igreja. Sim, sim. No caso, se ele vem para a igreja adventista, ele é a mesma criatura que trabalha de segunda a sexta. Ou a mesma criatura que não come carne de porco. Mas ele é a mesma criatura. Então, vou te dizer uma coisa. Imagina uma pessoa, Diego, que ele é um abusador. Você sabe que é um abusador, né? Sei. Ele é um Acho que eu sei. cara... eu tô falando de... Eu vou falar do homem mesmo aqui para dar um exemplo, tá bom? Ele abusa, ele tem um relacionamento abusivo com a sua esposa, entendeu? Ele pratica várias formas de abuso. E existem várias formas de abuso. Ele, por exemplo, pede para ela fazer compra dando dinheiro que não vai dar para ela comprar tudo que precisa e vai criticar ela por isso. Ou não deixa ela trabalhar. Ou ela trabalha e pega todo o dinheiro para ele. Ou impõe a religião pela força. Ninguém assiste isso aqui na minha casa. Ele é um abusador, entendeu? Entendi. Ou tem ciúme lá e não, por causa de ciúme não deixa sair, não deixa trabalhar, não deixa conversar com ninguém. Esse cara, se ele assistir um sermão dizendo que Deus é um Deus da lei, um Deus da ordem, o que pode acontecer com essa pessoa? Ele pode pegar a ideia dele, abusiva, e dizer, Deus está comigo. Entendeu o que eu tô falando? Tô entendendo. Você usou o abusivo, mas eu posso ser bem mais leve que o abusivo, usar o autoritário. Também, O cara que isso. é autoritário, que no trabalho dele gosta de mandar nos outros, que gosta de micropoderes, que gosta de jogar na cara o que os outros fazem de errado, mas não vê o que ele mesmo faz de errado. Aí ele chega numa religiosidade que dá ênfase na lei e fala, é aqui que eu vou ficar. Tem a minha cara isso aqui. Aí ele chama aquilo que ele é de religião de Cristo. Mas é aquilo que ele é. E é por isso que é importante você saber que aquilo que Cristo quer mostrar para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração nenhum ser humano. Ninguém, quando Cristo voltar, Diego, vai poder bater no peito e dizer, eu fiz o que era certo. Todos vão se calar. Ninguém. Todos vão se calar. Todos vão se calar diante de Deus. Todos se calam diante de Deus. Não vai ter pastor, não vai ter ninguém. Todos, salvos e perdidos, todos vão se calar. Todo joelho se dobrará. Não é isso que diz a Bíblia? Todo joelho se dobrará. Todos. Dito isso, Romanos 8,12. Olha como é que fica Romanos 8,12 quando você entende o que Paulo entendia por carnal. Você pode vir lendo Romanos ali, tá? Nós pulamos pro 12 para já chegar. Porque... Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Olha só que legal que ficou o texto agora. Mudou, né? Ele diz assim, ô filho, não é para você ficar olhando para sua impressão digital, não. Não fica constrangido com aquilo que você é. Não fica constrangido com essa sua condição de pecador, não. Segue, vamos para frente. Vamos em frente. Vamos em frente. Olha só, assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Então, assim, quando eu ouço a carne, eu olho para a carne, o que eu vejo é o pecado, o que eu vejo é o erro. E aí, quando eu vejo esse erro e esse pecado, e eu me sinto constrangido a mudar a minha vida, quem está mandando na minha vida? Se eu... Não. Veja bem, se eu me sinto devedor à carne... tá. Entendi o que você falou. É isso mesmo. Eu olho para mim mesmo, eu vejo pecado. Eu olho para mim mesmo, eu vejo o erro e eu falo, eu preciso corrigir isso daqui.
Eu Quem estou que tá sendo... dominando a minha vida? Isso, quem está motivando minha ação? Quem que tá motivando a minha ação? É, O pecado. Quem que me exatamente. constrange? Quem que me constrange? Quem me constrange? O pecado. O pecado. Então, toda vez que eu olho pro meu pecado, eu me sinto mal, eu tenho um sentimento de culpa e eu falo, eu preciso mudar isso. A gente acha que isso aqui é o Espírito Santo. Você tá constrangido aí pelo pecado. Isso. É. Você tá olhando só para isso. Aí Paulo fala assim no verso 13: porque se vivermos segundo a carne, o que é viver segundo a carne agora? Ah, agora a gente já sabe. Viver segundo a carne é viver sobre os ditames desta ordem. Ou ficando olhando para sua impressão digital e ficar se remoendo que você tem impressão digital. Isso. Paulo já falou que não sai. É. Só Então, pra fazer o uma segredo- diferenciação aqui, Júnior, que vai dar um probleminha na cabeça de alguns aí. Ah, mas e o arrependimento? Não, calma aí. Até o arrependimento vem do Espírito Santo, diz a Bíblia. Mas não é a motivação do pecado que me faz deixar de pecar. Eu não me motivo com o pecado. Eu não me motivo com a minha. Guarda. Eu não olho, miserável homem que sou, quem me livrará dessa morte? Eu mesmo, porque eu vou parar de pecar. Eu mesmo, porque Ah, agora eu vou é melhorar isso. minha vida e eu nunca mais vou fazer isso. É isso. Não. Quem me livrará? Jesus Cristo. Como me livrará? Ele me tira da condenação. Diego, você deu ideia de outro Biblecast. Já veio, já. Já veio. Ok. Já veio. Firme. Então ele fala, porque se vivermos segundo a carne, prestando atenção nessas coisas, Uhum. Paulo já avisou que a carne não vai sair de você. Motivados pela carne. Se É vivermos motivados pela carne, caminhar para a morte, porque você não vai conseguir. Não vai dar certo, filho. eu gosto de Paulo. Você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Não tem como, vai dar errado, filho. Você não vai aguentar. Não vai, porque eu tô você não resolve, a carne não resolve. Eu tô falando para você que tá aí na igreja, falando assim, eu acho que eu não vou mais na igreja porque eu não consigo e tal, já batizei 5 vezes, eu não consigo e tal. Sim. Eu tenho um amigo, Ju, que ele era adventista, da mesma fé que a gente. Ele, por muitos anos foi cristão. Teve a sua época de super cristão, sempre tem aquela época, né? Aquela fase de super cristão, que é conhecido paradigma de crente, né? Uhum. E hoje ele se afastou por causa dos caminhos que ele escolheu na vida, as decisões, escolhas. Não foi nem por causa de questão de fé. Foi, sabe, vai fazendo as coisinhas assim, e vai Uhum. ficando longe, vai ficando longe, vai ficando longe. E hoje ele acha, que ele já falou pra mim assim, que não, para ele não tem volta mais. É isso. Porque ele tá vivendo constrangido pela carne. Ele tá vivendo segundo a carne. Ele olhou para a carne, ele olhou para aquilo que ele fez de errado. Não, ele olhou pra ele mesmo, ele viu tantas vezes que ele tentou pela carne, porque a carne falou, E olha o que você tá tentou. fazendo. Ele falou, não, vou parar. E não deu, olha o que você tá fazendo, vou parar, não deu. Foi Isso tantas mesmo. vezes que isso aconteceu que chegou no ponto que ele falou assim, não dá, gente. Errei, não tem como, não tem mais volta, já era, e se entrega. É isso. Paulo está dizendo, porque se viver de segundo a carne é seu amigo, Uhum, caminhais para a morte. isso. Mas, se pelo Espírito, ou seja, por aquilo que o Espírito te fala, Uhum. mortificardes os feitos do corpo, Que ou o que ele seja, fala é muito doido. Não é muito, o que o Espírito fala é muito doido. Ele fala assim, ó, do jeito que você tá aí, Jesus tira a sua condenação. vem, você é meu filho. Isso é completamente contra-intuitivo. É, exatamente. Então É é isso. fácil da gente confiar naquilo que a gente entende. E o motivo da gente estar tratando disso aqui agora é porque a gente quer que você entenda que o Espírito quer que você entenda que a sua salvação não vem dos seus méritos, mas dos méritos de Cristo. Que não é o que você faz ou deixa de fazer que te recomenda aos céus e à eternidade. Mas é o que Cristo fez por nós que já definiu qual valor nós temos diante de Deus. Então não é questão se Deus me ama ou não me ama porque eu faço ou deixo de fazer. Está provado historicamente que Deus te ama, porque Ele enviou o único filho que Ele tinha para ser humilhado. O Deus Criador desceu aqui para ser humilhado, para entregar a sua vida, para morrer por você. Então não tem mais o que discutir
Não tem mais o que você pode fazer ou deixar de fazer. Já está feito. E está feito não para você viver sob esta culpa. Está feito para você viver sobre a certeza que não vem de você, que vem do Espírito, de que Ele te ama e de que Ele já Ó. fez isso para te tirar a condenação. Contra-intuitivo completamente. Completamente. E ele fala: se você der ouvido do Espírito Santo, certamente vivereis. Porque o que o Espírito Santo quer fazer agora? Quer te convencer disso que a gente está falando, porque você não está acreditando. Uhum. Nós estamos falando aqui, Diego, e estamos falando assim, né? Tem gente fazendo. Tem. Até parece. Que- Olha o verso 14. Aí, o verso 14, o que o Espírito quer falar? Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, olha só, o Espírito Santo, quando guia as pessoas, ele diz para essas pessoas que ele está guiando, ele fala assim: você, criatura, com esse corpo e tudo, esse seu amigo aí, você é filho de Deus. Aí você fala: não acredito. Não. Aí ele fala assim, 15. Porque não recebesse espírito de escravidão. Agora que você veio para a igreja, você não recebeu o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados. Outra vez tome, atemorizado. Porque tome nós, você vem para a igreja, em vez de você viver feliz, porque Cristo te ama, você vive outra vez atemorizados. Uhum. Porque você pensa que recebeu o espírito de escravidão, porque agora você deixa de ser escravo lá das coisas do mundo e passa a ser escravo do seu desempenho aí nas coisas de Deus. Deixa eu traduzir isso pra você. Você fala assim, você descobre o evangelho, ou sei lá, alguém te prega pra você, você fala assim, cara, eu vou buscar a Deus porque eu quero a vida eterna. Aí, dando um exemplo mais simples, mais mundano, essa não é a melhor motivação, a gente já sabe, mas a gente fala assim, não, eu quero a vida eterna, eu quero ir pro céu. Uma motivação mais tola possível, mas essa a mais comum. Ah, eu quero isso aí. Aí você descobre que você tá todo errado. Aí você fala, ai meu Deus, eu tenho que me batizar porque Deus vai me purificar, vai me limpar, e aí eu tô limpo, e aí eu vou poder ir pro céu. Aí você se batiza, você sente isso, Isso mesmo. e logo em seguida você volta pro mesma situação que você tava antes de ser batizado, pensando, ai meu Deus, eu não tô conseguindo. Ai, eu preciso me Eu não corrigir. posso fazer isso, não Ai, posso não fazer sei o quê. aquilo. E assim, ninguém tá falando aqui que não é pra você tentar corrigir seus atos, não. Não, não, por favor, isso vai ser bom pra sua vida. Eis a humanidade aí pra provar isso pra você. É que a gente tá só falando que, independente da tua carne, você é filho de Deus. Ele fala assim, ó, vocês não receberam o espírito para ficarem atemorizados, mas receberam o espírito de adoção. Adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Abba quer dizer meu paizinho, sabe? Tem intimidade. Você pode chamar Deus do universo com intimidade de pai. Cara, isso aqui é muito louco, porque Paulo, ele se preocupa em dizer que não é uma adoção de bastardo. Não. É, exatamente. Ele se Ele é preocupa seu em filho, dizer, é seu pai mesmo. é teu paizinho, você vai chamar de pai, você vai chamar o Criador de paizinho. Aí você fala, mas eu sou pecador, eu sou miserável, não saio. Não. Deixa o Espírito falar no seu coração. Não é por filho você. dele. Você é filho dele, cara. Você pode chamar ele de paizinho. Percebe que o problema é a gente, não é Deus, cara. É, Tanto exatamente. que o verso 16 fala assim, ó, o próprio Espírito, aqui tá dizendo assim, ó, precisou Deus no céu parar o que estava fazendo Uhum. para testificar com o seu Espírito que só produz ser humanidades. Que somos somos filhos de Deus. Cara, não, vou ler esse texto de novo. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Porque o problema é o nosso Espírito, Júlio. Não, porque a gente só pensa ser humanidades. A gente O não problema gosta, é a gente não vai. O problema é que eu olho pra Deus e falo assim, eu não mereço. Aí eu falo, não dá pra mim. Aí vem Deus... Aí Deus só falando, mas eu morri na cruz para isso aí. Foi. Foi porque eu sei que não dava que eu tive que morrer. Porque se dava, se desse, eu não morria. Exatamente por isso que eu morri, para resolver isso aí. Você tá com essa conversa. Eu tenho que testificar para você que você é meu filho. E a palavra testificar é muito importante, porque ela tá falando de credibilidade. É? Testificar é exatamente o tópico da confiança. Ele vem pra testificar, pra dizer assim, ó, é isso. Não é uma declaração, não é uma informação, não é um conhecimento, é uma testificação. Júlio. Sabe como é que a gente lê esse texto aqui? A gente lê assim, ó, o que eu tenho que fazer para ser considerado filho de Deus?
É o Eu tenho que contrário. viver no espírito. Ele falou assim: você só tem que dar ouvidos. Você só tem que acreditar. Já é. Já é. Isso. Já é. E o verso 17 diz assim: ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Seu nome faz parte do testamento. Isso eu não- Você é filho de Deus, não importa o seu corpo ou o seu pecado. E Você é filho. eu gosto muito dessa palavra herdeiros aqui, porque o herdeiro ele não faz nada para ganhar. O herdeiro recebe do pai. E pronto. Não tem mérito pro herdeiro, cara. O herdeiro ele é só filho do pai. É só isso que ele é. Ele só recebe o que ele vai receber porque ele é filho do pai. Então, é muito Herança, o que você fez para ganhar herança? Nada. Eu nasci filho dele. Cara, e a gente tá falando aqui, não é do boleto pago. A gente não tá falando que Deus te ama porque você vai fazer uma viagem internacional. A gente não tá falando que Deus te ama porque você tem o carro que você quer. A gente tá falando que Deus te ama porque Ele te destinou pra eternidade. É disso que estamos falando. E diante disso, de um Deus que te destinou pra eternidade, que te salvou dessa maneira, e que testifica pra você que você é filho dele, você pode chamar ele de paizinho. A minha pergunta é: você vai ter medo do quê? Do quê? E você falou de testificar aí, Diego. Sabe por que tem que testificar? Hum. Porque na hora que a gente cai, na hora que a gente comete um erro, a gente não acredita mais. No primeiro pecado nosso, a gente vai jogar fora esse Biblecast. É por isso que o Espírito tem que testificar que você continua sendo filho de Deus. Uhum. Porque você começa a achar, se você vive segundo o verso 12, constrangido segundo a carne, não é? Você Uhum. começa a achar que você se torna um cristão para não fazer coisa errada. Uhum. Mas, na verdade, Paulo está me dizendo aqui que Cristo é para quando você fizer coisa errada, ele vai aparecer e dizer assim, ó, você é meu filho. Não importa o que você esteja sentindo ou pensando. Não importa. Você é meu filho. O que Mas eu você fiz está tudo errado. sentindo. Meu filho. Eu chamei Ruth e tornei ela parte da minha genealogia. Ela era moabita, excluída da Assembleia do Senhor. E eu olhei para ela e falei, vai ser minha mãe, no caso, né? No caso ali. Uhum. E eu olhei para Raabe e fiz a mesma coisa com Raabe. Todo mundo que vem para mim é meu filho. É meu filho. Você que está ouvindo a gente agora. Você é filho de Deus. Ah, eu faço coisa errada. É filho. Ah, mas eu pequei. Filho. Ah, mas eu não quero voltar para a igreja. Filho. Ah, eu não quero saber de vocês. Filho de Deus. Ah, mas eu não quero ser da igreja, eu já cansei, já vim na igreja, não aguento mais os irmãos, vou embora. Filho de Deus. Uhum. É o que você é filho. Você é filho de Deus. Ah, mas aquela pessoa ela faz um monte de coisa errada. Ela também é filho de Deus. Uhum. Filho. Por isso que a gente fala que a gente é irmão. Virou pronome de tratamento, mas quer dizer que é filho. Quer dizer que todo mundo é Diego, filho. Uhum. Ah, mas aquele lá matou não sei quem. Filho. Uhum. Filho de Deus. Quando você prega o evangelho, você está avisando que ele é filho de Deus. É isso. Esse é o tamanho da graça de Deus. Eu vou falar aqui, Júnior, só porque eu sei que alguns podem estar se confundindo. São anos de desaprendizado. Então alguém pode estar falando assim, então eu estou falando que todo mundo vai ser salvo. Tá? Não estamos falando disso. A gente está falando que somos. Só antes de você continuar, se você achou difícil se perder, é porque você está indo do caminho certo. É porque é assim mesmo. Primeira coisa quando você vai entendendo a graça é como é que se perde. Muito bem, é verdade, é verdade. Você fez a pergunta como é que se perde, é isso mesmo. Você está se fazendo as perguntas certas. Mas só deixando claro aqui, Júnior, que essa filiação e essa atitude de Deus em relação ao ser humano caído é o que nos deixa, pelo menos é a primeira coisa que a gente vai falar aqui nessa fase do Biblecast sobre confiança em Deus. A primeira coisa que a gente vai falar aqui é que isso é a nossa certeza de que não está em nós o mérito para confiarmos em Deus. Não é porque o que a gente fez ou deixou de fazer.
Ele veio para nos adotar a todos como filhos. É isso que ele veio fazer. E isso não pode ser tirado de nós por nada, nem por um sentimento, nem por uma compreensão, nem pelo nosso próprio pecado que está o tempo todo na nossa cara, falando, e aí? Você acha que Deus vai te ouvir assim? Ouve. Ouve porque Ele é nosso Pai. Veio para ser nosso Pai. Para nos fazer herdeiros, para nos adotar para sua família. Se alegre porque o seu nome está no testamento. E o livro de hoje foi escrito por Paulo lá no 1º século. E você encontra ele na Bíblia. E agora, o que acontece quando a gente já gravou 20 minutos e simplesmente a tela do Júnior trava no meio da gravação? Não foi 20 minutos, foi 16 minutos. A tela do Júnior grava. O que acontece num momento como esse? Né? Provavelmente a internet dele caiu. E agora, gente? O que eu faço? Fala pra mim. Caiu. Olha lá, foi embora. Nem zoar mais a cara dele consigo mais. É isso, gente. Esse foi o Biblecast de hoje. Um grande abraço a todos vocês. Deus abençoe. Foi isso. Deixa eu até botar o finalzinho aqui, ó. Atenção. Voltou, Júnior? Voltei, cara. Na hora de falar o título. Caiu. Por que cai na hora de falar o título? Eu não sei, cara. Porque a gente não tem título ainda, e aí caiu pra gente inventar um. Dessa vez tinha título. No último programa a gente inventou na hora lá, lembra? A gente podia ter usado esse expediente de cair, né? É verdade, expediente de cair. Mas dessa vez não, caiu mesmo, cara. Estamos de volta e o título